Os diferentes que avançam o bem. Bem-vindo, bem-vinda à Ética do Reino, nossa série de mini reflexões no Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar sobre, a gente já falou, né, no último episódio, dos diferentes que barram o mal, mas hoje a gente vai falar dos diferentes, a outra parte disso, o outro lado da moeda, que são esses diferentes que não só barram o mal, mas eles estão avançando o bem, indo para frente. Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, é Jesus o tempo todo falando sobre como é o jeito do reino de Deus. É totalmente diferente do mundo, é diferente do inimigo, né, do diabo, é diferente da nossa natureza, é diferente. Bom, hoje nós vamos falar Mateus capítulo 5, verso 14 a 16, tá bom? Vocês são a luz do mundo. Lembra que falamos no último sobre vocês são o sal da terra. Vocês barram o mal. Vocês têm que ter sabor para segurar a maldade do mundo e preservar as coisas o máximo possível enquanto Cristo traz a salvação para as pessoas. Vocês seguram o mal do mundo pelo tempo que for possível, mas agora Jesus vai dar um passo a mais falando, vocês são o sal da terra, ok? Seguram o mal, mas vocês são mais do que isso, vocês são a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 14 diz assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída em um monte, sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que teu Santo Espírito possa iluminar nossa mente e coração, que haja entendimento, que haja salvação, que haja arrependimento, transformação, que haja amadurecimento. Em nome de Jesus, amém. Bom, os diferentes que avançam o bem. Falamos sobre barrar o mal, segurar, né, ser aqueles que fazem a diferença, que vão segurando o mal no mundo, mas não é só isso. Vocês não só são... Cristo diz para os filhos de Deus, né? Vocês não só são o sal da terra que segura, vocês são a luz do mundo que avança, vai em frente, mostra o caminho. A luz do mundo. Ele mesmo, Jesus mesmo diz sobre ele que ele é a luz do mundo que anda em trevas. João, você tem algumas citações, algumas falas de Jesus falando disso, né? No Evangelho de João. Eu sou a luz do mundo, para esse mundo que anda em trevas. Eu vim trazer luz para as escuridões, para a escuridão. Então, agora a gente vê Jesus falando com os discípulos. Vocês são a luz do mundo. Bom, por que Jesus está falando isso? Porque é dele, para o povo dele, que é passada essa vida dele para nós e para o mundo. Então, se Jesus mostra claramente para as pessoas, há um certo, há um errado. Eu fui o único que cumpriu o certo, enquanto vocês têm andado pelo caminho errado. Creiam em mim e recebam o fruto do caminho certo. E agora, por causa de crer em mim, vocês são filhos de Deus agora vocês podem também caminhar do jeito certo e mostrar para o mundo como é que se caminha do jeito certo. Lembrando que Jesus está falando isso e ele já tem por base o que ele já falou nas bem-aventuranças. Como é que é andar de forma correta? É ter humildade, se reconhecer, chorar, reconhecer o próprio mal, se arrepender disso, satisfazer-se em Cristo. Então você não está buscando satisfação nas coisas do mundo, mas você também não está alheio do mundo, você está vivendo a vida, trabalhando, você tem satisfação em Deus, em Cristo, portanto você não está vivendo idolatrias por aí, você é uma pessoa que está, é uma gentil fortaleza, como disse Jesus, né? É o humilde, o manso, aquele que está tranquilo, está em paz, ele tem paz em si, ele recebe o dano, mas em paz, ele não reage com guerra, ele reage com paz, ele leva a paz, coração puro, que não é malicioso,
não vive de brincadeira ou de malícias ou de coisas impróprias ou que são de desonestidades. É um coração que não traça planos perversos, conversinha nada a ver. Coração puro, que ele está vendo a Deus em tudo e promovendo Deus. Essa pessoa é promotora da paz, ela quer fazer paz, ela quer viver e ver a paz entre as pessoas, ver justiça sendo feita, mas ela é gentil. Enfim, tanta coisa que Jesus já falou, isso se torna o jeito de viver daqueles que fazem parte do reino de Deus. Isso mostra ao mundo luz, direção. O que é o certo? O que é o errado? Alguém olhando um filho de Deus, além de segurar o próprio mal, deveria olhar e falar assim: então é assim que se trata uma pessoa? Então é assim que se trata alguém que tem mais dificuldade? É assim que se trata uma esposa? É assim que o esposo trata a esposa? É assim que a esposa trata o esposo? Jesus está falando, vocês são a luz do mundo. As pessoas vão enxergar o caminho vendo vocês. As pessoas vão entender o que é certo, o que é errado, olhando para vocês. Elas devem, então, me ver, Jesus está falando. Ele é a luz do mundo. Depois ele fala, porque a igreja é a luz do mundo, os discípulos são a luz. Então, quando as características de Jesus estão transbordando no povo de Deus, as pessoas vão conseguir enxergar o caminho, vão conseguir enxergar o que é o bem, conseguir enxergar o que é o mal. Então é com a presença dos discípulos no mundo, então a gente não tem que ficar ausente, escondido, falando, não pode ir em tal lugar, não pode tal coisa, não pode. Não, a gente tá, né, sal da terra, luz do mundo, não é escondido. Ele diz sobre a cidade construída no monte, não dá para esconder, ele está fazendo alusão à própria Jerusalém, que é construída em Sião, é num monte, é lá em cima, o próprio templo do povo judeu ficava lá em cima, no Monte Sião, é alto, todo mundo via de longe, falava, eu estou subindo para Jerusalém, eu estou vendo o meu destino, certo? Ficava numa montanha, e é isso que Jesus está falando para a gente, hoje também, vocês têm que estar visíveis, vocês têm que estar vivendo no meio das pessoas. Falem de jeito também que não seja um jeito alienígena, para que as pessoas consigam entender vocês e vocês viverem a vida delas. Tirar um pouco do gospelês e falar a língua das pessoas, estar no meio das pessoas para que elas possam enxergar Deus. Mais do que isso, Jesus está falando assim, no 16, né? Então, não se esconda, esteja visível, esteja no meio da sociedade. Assim, verso 16, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Brilhar a luz, o discípulo de Jesus é chamado e é ordenado para brilhar a própria luz, que é a luz de Jesus, quer dizer, ele é ordenado a brilhar a luz. E o que isso significa? Fazer boas obras no meio da sociedade. Deus não quer um povo escondido vivendo só para si. Não quer um povo dentro de um quarto escondido, dentro de uma casa escondida. Ou quando sai só vai para a igreja e depois volta. Assim, brilhe a sua luz, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, trabalhar para a glória de Deus, estar no meio da sociedade, fazer negócios do jeito de Deus, nas áreas que eu vou mencionar aqui, é que a gente viva para a glória de Deus, na área relacional, amizade, família, trabalho, vocacional, então trabalho, né? A sua vocação exercida para a glória de Deus, não escondida, é fazer para fora, é deixar que as pessoas vejam o jeito que é o jeito de Deus de fazer negócio, de fazer arte, de ser um engenheiro, de ser o que quer que seja. Brilhe suas boas obras, certo? Comerciante, empreendedor, na área emocional, brilhe a tua luz, na área moral, brilhe a tua luz, esteja vivendo a tua sexualidade, honestidade, ética, a luz à vista das pessoas, para que as pessoas olhem e vejam, é assim? Enfim,
E aqui cabe a gente puxar o gancho e abrir esse parêntese bom de que as boas obras não nos dão a salvação. Ele já está falando desde o começo. Quem é de Deus, já faz parte do reino de Deus, é quem tem essas características. Por isso que ele fala que vejam as suas obras para glorificarem o Pai de vocês. Então, para quem já é filho de Deus, as boas obras elas são incentivadas para mostrar a Deus, para que a gente possa refletir Deus para as pessoas. Então, não é para a gente ficar quieto num canto e demonizar as boas obras. A igreja, os discípulos, deveriam estar muito engajados em boas obras, sim, porque afinal de contas isso não foi o que salvou. Foi Cristo que salvou, foi a boa e perfeita obra de Cristo que salvou os discípulos de Cristo, certo? Mas depois o que fala em Efésios 2, 8 e 9, né? As obras foram preparadas de antemão para a gente, e isso para a glória de Deus. Eu vou ler só esse texto de Efésios e a gente volta para Mateus, tá? Rapidinho. Efésios 2. Gálatas, Efésios 2. Efésios 2, 8, 9 e 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Eu me salvei. Não, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para praticarmos. Então, vocês salvos pela fé em Jesus Cristo, para fazer boas obras. Então, o que Jesus está falando é, vocês são a luz do mundo, mostrem o que é a vida de Deus para as pessoas e façam boas obras. Tenham projetos, façam coisas, tenham empreendimentos, criem coisas, continuem o projeto de levar a glória de Deus para o mundo todo. E isso não é apenas com música e falando, crê em Jesus, crê em Jesus, crê em Jesus. É fazer algo para o bem da sociedade, para que as pessoas saibam, nossa, que bom isso daqui. É um projeto que está ajudando pessoas a melhorarem tal coisa. E não necessariamente está falando para as pessoas aceitarem Jesus. Não, é só uma benfeitoria mesmo. Mas isso está o tempo todo mostrando para as pessoas. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Certo? Claro que o Filho de Deus, quando ele tem a oportunidade, com sabedoria, a fala temperada com sal, ela fala o maior motivo de tudo e ele consegue mostrar o evangelho para as pessoas. Mas independente disso, Jesus diz, brilhe as obras de vocês, façam boas obras para que as pessoas vejam e digam como Deus é bom. Que as pessoas não possam escapar da bondade de Deus, tendo tanta boa obra sendo feita ao redor delas. Ok? Qual que é o desafio para você? Para que você viva na luz, viva caminhando com os... para vocês não, para nós. Para que a gente viva a vida de Deus de um jeito que transborde do jeito de Deus em nós, das características de Cristo em nós, para que as pessoas vejam em nós que isso aqui é o bem, isso aqui é o que está certo. E elas não possam dizer, eu nunca soube o que era o certo de uma família, o que era o certo de um homem, eu não sabia o que era ser homem. Não, a gente está vivendo do jeito certo como um homem deve viver, para alguém poder olhar e falar, é assim que um homem deve viver, é assim que um homem deve fazer, é assim que a mulher deve ser, ok, beleza? Que Cristo tenha, que a gente tenha das características de Cristo transbordando em nós para que as pessoas vejam, à luz dele, o que é o certo, o que é o errado. Não só isso, que as pessoas vejam em nós quem que é o Salvador, como é que se chega no reino de Deus. Então, nós somos a luz do mundo para mostrar que somente Cristo salva, não boas obras, não isso, não aquele negócio, não aquele santo, não aquela coisa, não aquela entidade, não nada. Somente Cristo dá vida eterna e vida boa com abundância. E em terceiro lugar, para terminarmos, que a gente sim faça boas obras por causa de Deus, para que as pessoas vejam como Deus é bom, que a gente possa estar engajado em fazer isso.
quais são os desafios para a gente? Qual é o desafio para você? No que você pode se envolver mais na sociedade ou desenvolver junto com algum grupo, se envolver junto com algum grupo que já está fazendo algo de bom para a sociedade, para pessoas que não têm como... pessoas que estão em vulnerabilidade social, pessoas que precisam de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento daquilo, o que quer que seja, onde você pode se envolver para mostrar a luz de Cristo para o mundo, ou como você pode viver a tua vida profissional para mostrar como Deus é bom, como você pode viver família, vocação, relacionamentos para mostrar que Deus é bom, como você pode viver a tua vida moral, sexual, de honestidade, fazer negócios, como que a tua vida pode mostrar que Deus é bom. Esse é o desafio para a gente. Mas lembra que sem Cristo não poderíamos fazer nada disso. Então, que confiemos nele, que corramos para ele e vivamos como corpo de Cristo a mostrar a luz de Deus para o mundo. Amém? Deus abençoe.